Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Flamengo é o clube mais valioso do Brasil. Segundo um importante estudo, se juntar os outros 3 rivais, não dá o valor do rubro-negro. E vou explicar aqui tudo pra você. Clube dá um passo importante para ficar com o volante Thiago Maia. Em definitivo, Bruno Henrique é absolvido no STJD e não corre o risco de desfalcar o time. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome aqui no vídeo no smartphone? Ou então essa marca d'água, esse botãozinho vermelho no canto do seu computador? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E o Flamengo foi apontado como o clube mais valioso do Brasil, segundo um importante estudo anual da Sports Valley, que é uma empresa especializada e muito conceituada de grande credibilidade, que todos os anos faz este estudo ao final da temporada. E olha, isso não é nenhuma novidade. Todos os anos, a partir de 2016, o Flamengo ultrapassou o Corinthians, que até então era considerado o clube mais valioso do país, e lógico que o Flamengo, desde então, aumentando o seu poderio financeiro, tornou-se ainda mais valioso, principalmente pelos investimentos que são feitos. A metodologia para se chegar a este valor é a seguinte: primeiro, o valor de marca, o branding do clube, né? A maneira como esse clube é visto, a imagem do clube, né, diante do seu público consumidor. Lógico que o tamanho da torcida também entra, até porque quanto maior a torcida, maior, teoricamente, é o público que será atingido com determinados investimentos e ações de marketing. Outra situação, quantidade, né, de jogadores e também o valor desses jogadores. O valor bruto do elenco, tanto de jogadores do elenco profissional, quanto também de jogadores da base, que são um importante ativo, principalmente nos clubes brasileiros que são formadores de atletas e precisam vender jogadores para fazer caixa. A baliza, digamos assim, dessa situação é o site alemão Transfermarkt. E aí, lá, cada jogador é avaliado, né? É visto o valor de mercado de cada jogador e também aí levantado o valor de cada elenco. Também importantes fontes de recursos e receitas, como sócio, torcedor e direitos de transmissão de TV, que o Flamengo também tem o melhor contrato de TV do país. E por último, patrimônio, sede social, centros de treinamento, estádio, quando o clube tiver. Mesmo não sendo proprietário de um estádio, mesmo assim, o Flamengo ficou a léguas de distância e outros clubes que têm seu estádio próprio, caso, por exemplo, do São Paulo, Grêmio e Palmeiras. O Flamengo, que tem um valor de mercado próximo dos 3 bilhões de reais. Mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais, para se ter uma ideia, é mais de 600 milhões de reais, ou mais de 100 milhões de euros na frente do Corinthians, que é o segundo colocado, cujo valor é de 2 bilhões e 200 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Depois disso, né, o clube carioca mais valorizado é o Fluminense. O Fluminense vale pouco mais de 1 bilhão de reais, segundo este estudo. O Vasco vem um pouquinho atrás, com um pouco mais de 900 milhões de reais. E o Botafogo vale, segundo esse estudo, hoje 600 milhões de reais, muito em função, né, da imagem corrompida por conta da grave crise financeira que afeta o alvinegro. Portanto, se você somar tudo, os 1 bilhão do Fluminense, 900 milhões do Vasco e 600 milhões do Botafogo, você terá, portanto,
2,5 bilhões de reais, 300 milhões a menos que o Flamengo, ou seja, o Flamengo sozinho vale mais do que todos os outros 3 clubes grandes, né, do Rio de Janeiro somados. Mas ainda há espaço para crescer. Para que se tenha uma ideia, o Flamengo está muito distante. O Flamengo hoje vale 10% do valor, por exemplo, do Dallas Cowboys, que é uma importante franquia do futebol americano. Se eu não me engano, é a franquia mais cara do futebol americano nos Estados Unidos, que é o esporte que mais movimenta dinheiro nos Estados Unidos, né? O Dallas Cowboys vale algo em torno de 28 bilhões de reais, né? O equivalente em reais a 28 bilhões. Lógico que isso muito em função da disparada do dólar ajudou a valorizar o Dallas Cowboys em relação ao esporte brasileiro. Mas, de qualquer forma, é um parâmetro. Outro parâmetro também é o Real Madrid, que é considerado o clube mais valioso do mundo. Então, se você pegar o Real Madrid, por exemplo, ele vale pouco menos de 25 bilhões de reais, né? O equivalente em reais a 25 bilhões. Se você juntar todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, todos os clubes da Série A, você vai chegar a pouco mais de 25 bilhões de reais, 25 bilhões e 100 mil reais, né? 100 milhões de reais, perdão. Então, não chega ao valor do atleta, assim, chega, né? Ultrapassa um pouquinho o valor do Real Madrid. Então, o Flamengo precisa, nesse quesito, né? O Flamengo tem espaço aí para ainda se valorizar muito mais. Isso já vem acontecendo progressivamente, ou seja, o Flamengo no Brasil é o clube que vale mais, e se não me engano, né, na América Latina, mais valioso que o Flamengo, acho que só o Chivas Guadalajara, o Flamengo que já ultrapassou em valor de mercado o River Plate e o Boca Juniors, por exemplo, na América do Sul. E por falar em questão de valor e tal, dinheiro, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou por aclamação o orçamento para 2021, que prevê receita de 953 milhões de reais. Mas, para tanto, esse mesmo orçamento prevê que o Flamengo tenha que vender jogadores para fazer, né, fabricar, entre aspas, 168 milhões de reais. Vai ter que fazer mágica aí, o Flamengo vai ter que tirar coelho da cartola, que nem tira todo ano aí, vendendo um jogador da base aí, dando uma pancada boa com venda de jogador da base. Tomara que não venda ninguém, né? E um jogador importante do atual elenco. E com relação ao Thiago Maia, antes da gente falar do Thiago Maia, queria que você desse aí o seu comentário a respeito dessa informação que eu dei, né, do valor do Flamengo. Você acha que tá certo esse valor? O Flamengo valeria mais? Valeria menos? E sobre o fato de o Flamengo valer mais que os outros 3 clubes, né, considerados grandes do Rio, juntos? É por aí mesmo? Ou o estudo foi exagerado? Pode deixar aqui abaixo do seu comentário. Se quiser fazer piadinha também, pode fazer. Fique à vontade. Agora falando do Thiago Maia. O Flamengo deu um importante passo para ficar com o jogador em definitivo, já que as conversas estão avançadas com o Lille da França para estender o período de empréstimo, que vai até 30 de junho, para 31 de dezembro do ano que vem. Se isto acontecer, o Flamengo, portanto, terá uma temporada inteira para se preparar para pagar o valor da multa rescisória exigido pelos franceses, que é de 6 milhões de euros. E até negociar, né, essa quantia. O Flamengo que já prepara, inclusive, né, toda uma força-tarefa para, quem sabe, formalizar uma proposta oficial, pagando esses 6 milhões de euros, por exemplo, em 6 parcelas diluídas ao longo de 3 temporadas, mais ou menos do mesmo jeito que fez com o atacante Pedro. Então, pagando cada parcela valendo 1 milhão de euros. Resta saber se os franceses vão gostar, né? Vão aprovar este parcelamento. Mas o primeiro passo já foi dado. E nos próximos dias deve ser oficializada, deve ser formalizada esta mudança no contrato de empréstimo do jogador, dando, portanto, mais 6 meses. Até porque ele deve ficar pelo menos 6 meses de molho, ele que já iniciou, né? Neste último fim de semana, o trabalho de fisioterapia já está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do Flamengo. Vai passar aí por um longo período de recuperação do cirurgia a qual ele foi submetido para a reconstituição dos ligamentos do joelho esquerdo. Depois disso vai passar por um período de reabilitação, a fisioterapia propriamente dita, trabalho de reforço muscular, transição para o gramado e aí o último estágio que seria justamente ele voltar aos trabalhos com bola. Isso tudo
pode levar até 8 meses, mas as previsões otimistas dão conta que talvez em 6 meses, ou seja, em maio do ano que vem, Thiago Maia possa atuar. E você, antes da gente partir para o terceiro assunto, o que acha dessa intenção do Flamengo de ficar com o Thiago Maia em definitivo, mesmo após ele ter sofrido esta grave lesão? Vale o investimento do Flamengo pagar 6 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo e adquirir os seus direitos econômicos? Também deixe abaixo o seu comentário. E antes de falarmos agora do Bruno Henrique, deixe o seu like, até porque o seu joinha é muito importante. Então, cada like seu é um gol do Flamengo diante do Bahia no próximo domingo pelo Brasileirão. E o Bruno Henrique vai poder participar normalmente desta partida. Havia todo um clima de apreensão por conta do julgamento que aconteceu na primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Bruno Henrique foi denunciado por ter atingido o rosto do volante Breno durante a partida com o Goiás no dia 13 de outubro. Naquela oportunidade, o Flamengo venceu o Clube Esmeraldino por 2-1. Breno foi atingido no nariz, sofreu uma fratura no local e o Bruno Henrique foi denunciado no artigo 254. Ato violento. No entanto, essa denúncia acabou sendo desqualificada e o jogador foi absolvido. Caso condenado, ele poderia ficar até 6 jogos afastados e o primeiro já seria a partida com o Bahia neste fim de semana pela 26ª rodada do Brasileirão. No entanto, foi absolvido. O jurídico do Flamengo funcionou muito bem e, portanto, o jogador continua à disposição do técnico Rogério Ceni. E você, o que achou? Finalmente, o STJD tomou uma decisão a favor do Flamengo. Acredito que nem a favor do Flamengo, acho que prevaleceu o bom senso por parte dos integrantes da primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas e você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui, no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição, acesse o Telegram, entre no nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. E se você quiser adquirir uma taça dessa, gostou, né, dessa réplica que enfeita aqui o cenário, você também pode ter a sua. É só falar com o meu amigo Jarbas das Taças. O link dele, inclusive o Zap, estão aqui disponíveis na descrição. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar aquele descontão. E se você tiver precatórios para receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like, hein? E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.